O maior caso de holofotação na política brasileira foi Jair Messias Bolsonaro, um político anão que se valia de sua imunidade para falar os maiores absurdos do mundo. Tá, não sei o que ela vai falar depois, mas antes dela falar, já digo, quem holofotou não foi usuário de Twitter, não foi canal no YouTube, foi CQC, foi Super Pop. Isso só pra dizer dois que eu lembro. E fora detalhe, ele nem deveria ter concorrido. E outra, quem divulgou o Bolsonaro foi a direita e a extrema direita, não foi gente de esquerda. Eu digo categoricamente que não foi a esquerda que divulgou o Bolsonaro. Sim, e fora que a Bira também, ela não tá considerando simplesmente que a Dilma sofreu um golpe parlamentar, que o Bolsonaro enalteceu o torturador da nossa ditadura militar e não foi punido. A culpa dele ter virado presidente não foi nossa, simplesmente não foi nossa, ele nem poderia estar concorrendo. Um país minimamente democrático de verdade, né? Ela não tá considerando nada. Nada, o Lula nem deveria ter sido preso, Bira. Foi culpa da gente? Culpa da gente o Bolsonaro ter sido eleito? Foi culpa da gente o Lula ter sido preso? Tudo é culpa da gente. Poxa, tem que ter noção do que tá criticando, sabe? Pelo amor de Deus. Poxa, é sempre culpa da mídia. Isso que eu tô falando é materialmente palpável. Não é teoria da conspiração, não. É palpável na realidade. Não é como se Bolsonaro tivesse sido holofotado pelo Super Pop, pelo CQC. Junto a isso, um processo midiático sistemático para gerar o antipetismo durou mais de 10 anos, chutando baixo, para depois chegar e falar: você, pessoa física, você, canal de esquerda, divulgou Bolsonaro. Pô, tem vídeo do Bolsonaro inventando que ele tem um bisavô que foi do exército nazista. Inventando isso. Quem que inventa uma coisa dessas? Bolsonaro, ele cometeu milhares de crimes em mídia aberta, assim, pra todo ver. O problema é justamente ele tá tendo esse palco na mídia, que não foi a gente que deu, a mídia abriu as portas pra ele falar a quantidade de merda que ele fala, e ela simplesmente culpabilizar a gente, sendo que ele nunca pagou por nenhum crime que ele cometeu. Ele nem poderia ser elegível. Sabe, o Bolsonaro terminou o mandato, Bira. É culpa da gente? Que a gente tava criticando ele, portanto ele teve holofotização e portanto é culpa nossa? É isso que você tá querendo dizer? Meio confuso, né? Não criticaram a Dilma pra caramba também? Ela teve holofotização? Ela terminou o mandato porque tinha holofote sobre ela porque as revistas estavam fazendo capa de jornal com a cara dela? Não. Simplesmente não. Porque não é simplesmente a crítica que vai fazer a pessoa terminar um mandato, que vai fazer ela crescer positivamente nem nada. Existe todo um jogo político por trás, Bira. A gente sempre vai ser negligenciado e a direita sempre vai ganhar. E repito, não é culpa nossa, não é culpa da crítica. Mas como diz o outro, quem ama o feio, bonito lhe parece. Bolsonaro de político anão se tornou o presidente da República Federativa do Brasil. E como se deu esse caminho? Se deu pela holofotação. Luciana Gimenez, nossa, essa adorava Bolsonaro, como adorava. E a audiência do seu programa Super Pop chegava às alturas quando o então deputado aparecia por lá. Polêmico, irreverente, sem papas na língua, como o povo brasileiro gosta, Bolsonaro debatia temas que eram tabus, geravam discussão acalorada e, claro, ele caía sempre no lugar comum tão confortável e tão familiar de nós brasileiros. Bandido bom é bandido morto. Eu não quero ter um filho gay. Ali no palco, ele debatia com drag queens, cantoras de funk e estrelas decadentes. Do super pop, Bolsonaro foi levado mais ainda ao estrelato pelo CQC, Custe o que custar, da Rede Bandeirantes. O sucesso era óbvio. Um homem comum dizendo frases do senso comum sem o menor pudor, numa época que qualquer sinal de ir contra o politicamente correto seria punido. Bolsonaro tinha o fator de sucesso que promoveu as maiores estrelas do Brasil, desde Dercy Gonçalves a Clodovil Hernandes. A irreverência, o não ter papas na língua, do jeito que o povo gosta, do jeito que o povo quer. Bolsonaro pode ser tudo, menos ingrato. Durante seu mandato, ele se recusava a receber muitos jornalistas, mas fazia questão de receber Luciana Gimenez no seu café da manhã, no seu palácio, pois sabia de onde veio o começo de sua fama meteórica.
A grande questão aqui é o que a Silene Vitor nos dirá acerca das imagens muito fortes, com violência explícita. Silene, doutora em saúde pública, sabe que essas imagens não podem ser compartilhadas à torto e à direita, indiscriminadamente, pois ao longo prazo criam apatia nas pessoas. O profissional da imprensa, portanto, deve sempre pensar à frente. O que essa frase impactará? O que divulgar isso para mais pessoas causará no final? É isso que um profissional deve fazer. É isso que pessoas públicas devem fazer. É isso que você também deve pensar. É essa responsabilidade que o usuário comum da internet não vislumbra. É sobre isso que o usuário militante da internet, indignado com as falas de Bolsonaro, não pensou. É sobre isso que o influenciador digital, que está sedento por conteúdo e deseja viralizar a qualquer custo, não pondera. Ora, ele só quer se promover. Vê a notícia que as pessoas vão compartilhar e já faz um vídeo fotando um caso, uma frase, sem se preocupar com o efeito real daquilo. E assim ele viraliza, consegue mais seguidores e sua fama na internet. Bem, esse é o jogo, e eu não jogo, eu não estou passando fome, eu não faço isso, graças a Deus. Eu prefiro não crescer 1 milímetro do que fazer uma bobagem dessas. Deixa eu só fazer uma coisa rapidinho. Ainda tô gravando aqui. Pablo Vittar, sertanejo. Olavo de Carvalho. Mary Morrow. Fala de políticos da direita. Fala do mito da garagem. Fala de Silvio Santos. Se for levar em conta isso, né? Você não pode falar mais nada. Ficar holofotando casos sem o mínimo de discernimento só pra conseguir fama na internet. Eu não tô passando fome, gente. Graças a Deus. No caso do Bolsonaro, o que aconteceu? Vamos lá. Escolher uma frase dele para ilustrar aqui hoje com vocês é difícil, porque são muitas. Mas olha só o que ele disse, vamos dar uma bisóia. Quando perdem a razão, ficam chamando de homofóbico. Mas gostar de homossexual, pera lá, ninguém gosta, tá ok? A gente suporta. É algo muito forte que nós temos que olhar com muita calma. O Brasil é um país conservador, mas eu, sinceramente, acredito que seja tolerante. O que nós, a esquerda, fizemos? Holofotamos essa frase. O que acontece? Acontece que essa frase representa o pensamento de grande parte da população brasileira. Quem holofotou foi a direita por meio dos veículos de mídia de massa, que, por sua vez, são plataformas da burguesia. Então não foi a esquerda. Fizemos. Ele falava coisa criminosa, pós-coisa criminosa, o tempo inteiro. E continuavam chamando ele. Quem que tá errado? O público que tá se ofendendo, a plataforma que tá fazendo essa divulgação dessa fala sem nenhuma punição. Nenhuma. Como eu disse, o Bolsonaro elogiou um ditador. Não, um torturador da ditadura militar. Um dos principais torturadores. Que tinha torturado até então, até então presidente da República. Porque ela tava sofrendo o processo do impeachment, mas ela ainda era presidente até então. Como é que funciona a lógica da Bira? A pessoa tá cometendo crime a rodo, a justiça não funciona, o parlamento não faz nada, ninguém faz nada, e a culpa é minha? Que sou uma mulher trans, marginalizada, PCD? É minha culpa? Por estar falando e apontando o problema, mas não pode apontar o problema. Santo Cristo, sabe? Que inversão de crítica. Nossa, intancável. É responsabilizar o abusado. Pois é, né? Aí a culpa é sua de estar denunciando e agora todo mundo conhece ele em mídia nacional porque foi pra Globo, caso... E, pô, que é isso? Claro que eu fiz uma comparação esdrúxula, mas é basicamente o que ela tá falando. A pessoa tá ficando conhecida, tá tendo holofotização pro Brasil inteiro conhecer a cara do desgraçado, porque ele cometeu um crime contra você e você tá denunciando. Aí se essa pessoa consegue um monte de seguidores que concordam com o que ele fez, vira um político, a culpa é da vítima? É isso que ela tá falando. Porque a vítima holofotou a pessoa. Ah, não, sério, não, só não. Bolsonaro famoso. Não apenas a sua própria base impulsiona Bolsonaro, mas também os detratores, a oposição. Neste trecho, uma briga durante a entrevista de Marta Suplicy é causada. Bolsonaro já tinha representações feitas contra ele e ele não se importava. Era notoriedade. E vai ao microfone e chama o pessoal de partido de pirocas fazendo coisa de viado. Isso inflama. Ao longe, o militante grita: homofóbico!
E você é trouxa. Você é um babaca. É igual aqueles idiotas quando eu tô na rua andando, o pessoal gritou viado. É claro que eu sou viado, mas qualquer um vê. Agora você vai ficar falando que quer estrelinha na testa, porque você sabe identificar coisa, vê coisa na rua, começa a gritar, árvore, é céu. Não, isso é coisa de criança, é Tourette, é doença, tem que tratar. Você entrou no Meu sim. Ela entrou realmente no assunto de Tourette. Jogou Tourette assim, Não, peraí, de muito graça. gratuito. Ela tá falando numa pessoa homofóbica e tá falando que ela é Tourette. Pera lá, que é isso? Que crítica é essa? E ninguém tem direito de nos atacar não, tá, Bira? Viado é um termo pejorativo, tá? Por mais que muitas pessoas possam querer, sim, se identificar, levantar isso como uma bandeira e tal, se falam isso pra você querendo te atacar, essa pessoa tá cometendo um crime, tá? Não é simplesmente, eu não ligo, porque... Não, tá bom, você não quer ligar, você não quer denunciar, você não quer falar nada, direito seu, como uma pessoa que pode ou não denunciar, como acontece tanto. Agora, se você achasse ruim, você ia estar errada? Bira, não é assim não. É uma crítica que eu já fiz já. Não lembro que momento do vídeo que tem tanta coisa errada nisso, mas não é porque as pessoas não gostam de trans, não, que a gente tem que deixar de existir e nós temos que engolir sapo. A nossa luta é diária, Bira. A gente morre por existir. E a gente não tá errado de estar existindo, não, tá? Não tá errada. É resistência o nome disso. E resistência se dá por luta. Se você tá hoje aí assumidamente uma pessoa trans, é porque teve muita luta. E você não pode querer diminuir as coisas a nível de não ligo, você tá sendo babaca. Não é simplesmente só isso, não. Não é simplesmente só isso. jogo de Jair Messias Bolsonaro. Você está holofotando o homem. Grande parte da sociedade brasileira, e muito grande mesmo, só tolera, aceita o homossexual. Não o celebra. Ué, não foi isso que vimos no meme da travesti Débora? Ela diz, as outras bichas que morram de inveja, minha família me aceita. Ué, e por que as outras bichas morreriam de inveja? O que significa o verbo aceitar nesse contexto? Quando você holofota essa frase de Bolsonaro, ela vai ter ressonância e vai encontrar ouvidos que concordam com ela. Ou vocês estão achando que quando nasce um menininho, alguém diz, que bênção, não, esse vai crescer e vai ser o maior viadinho da cidade, vai até usar unha postiça. Não, vai ser sim, coisa mais blinda do mundo. Nossa, como o Bira é conservador, anti-LGBT. Não, meu amor. Eu só estou falando como as coisas são, não como elas deveriam ser. As coisas deveriam ser muita coisa. Mas a realidade material que nós temos é essa. Aprenda a jogar com isso. Parece um axioma, né? A frase de efeito, né? As coisas são como são, a realidade material, sendo que ela tá partindo de uns pontos de partida pra criticar que simplesmente não faz parte da realidade material que ela tá tanto reivindicando, né? E é uma questão de, lide com isso, lide com a realidade material, como se não existisse luta, Bira, sabe? Poxa, a sociedade continua sendo transfóbica, sim, mas eu vou existir como Bruna, ponto. Eu não tenho que engolir nada da sociedade, não. Ninguém tem que me aceitar. Você usou de novo esse termo 2 vezes. Ninguém tem que aceitar ninguém, não. É respeito. Sabe, esse negócio de realidade material, a realidade material tá mudando a cada segundo por conta de luta. Da gente tá existindo. Se a gente não existir, se a gente simplesmente se contentar com transfobia, porque meu pai me chama pelo nome antigo, né, pelo nome morto, há 20 anos, ele é de outra geração, portanto tá tudo bem. A minha avó me respeita. Tanta gente idosa que respeita. Porque não é uma questão simplesmente de todo mundo é transfóbico, ninguém pode mudar. Claro que em grande maioria vão ser transfóbicos sim, mas justamente, tipo, a minha avó tá tendo um primeiro contato com uma pessoa trans agora, contato de verdade, com uma pessoa que vive com ela. E todas as pessoas trans se assumindo, sabe, não que seja fácil, né, não que todas tenham que sair do armário, porque cada realidade é cada realidade, né, mas
É justamente existindo que a gente faz luta. E a minha realidade material tá mudando a cada dia, a cada lugar que eu vou, a cada rua que eu atravesso. Né? Se a gente não ter, se a gente não achar que, não considerar que as pessoas têm a capacidade de mudar coletivamente, nem tô falando somente só da pauta das identidades, mas também própria da pauta de classe, né? Se a gente não considerar que aquelas trabalhadoras, que isso inclui a gente, né? Porque a gente não tá ali a isso, faz parte, né, da classe trabalhadora. Se a gente não considerar que as outras pessoas possam mudar, então a gente desiste da militância, a gente desiste da organização. A gente para. Ela tá levantando uma pauta de conformismo. A gente para de produzir conteúdo na internet, para de ocupar espaço, para de fazer vídeo no YouTube, para de participar de canal de esquerda, tipo Meteoro Brasil, e é isso aí, né? Pois é, e ele para de colocar fotos de pessoas famosas na thumbnail. Pois é, pra chamar mais atenção e as pessoas clicarem mais facilmente no vídeo. Né? Depois há uma certa holofotização que a gente faz, né? O que ela tá fazendo o tempo inteiro no canal dela? Não é isso? A diferença é que não é necessariamente conteúdo noticioso, mas a holofotação tá ali. E a crítica também, né? Pois é. Ela tem um conteúdo crítico. Eu gosto do conteúdo crítico dela. O problema é que ela tá sendo contraditória. É só esse o problema. Ela não é uma má produtora de conteúdo, muito pelo contrário. Ela é ótima. Só que ela, a partir desse ponto de não entender nem o próprio trabalho dela, nem o que ela faz, nem o que ela tá fazendo, porque a crítica dela vale pra todo o conteúdo dela. Ela tá fazendo uma autocrítica, será? É isso? O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador serve mais. Mais de R$1 bilhão gastos com eles. A frase do Bolsonaro Ela tá fazendo uma holofotização do Bolsonaro também, né? Falando um monte de frase dele, todos os canais que ele já participou. Legal, né? A gente pode correr atrás, né, dos vídeos do Bolsonaro pra dar uma holofotização nele, né? E detalhe, nessa época que ele fez essa fala no Hebraica, que ele fez essa fala do pesar mais de 7 arrobas, o Bolsonaro já tava com bastante relevância. Tipo, não era um canal de esquerda, não era um produtor de conteúdo de esquerda, uma página de esquerda que ia holofotar ele. Contra um lugar comum, tem um apelo emocional e holofotada, ela é potencializada. Bolsonaro fez um discurso para uma pequena plateia no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, contra as demarcações das terras indígenas e quilombolas. Os quilombolas medem 7 arrobas e não fazem nada. Meu Deus, eu vou compartilhar esse absurdo que ele falou. Vejam, ele é racista, ele é retrógrado, ele quer acabar com os índios. Mas o que os outros ouvidos escutam? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a plateia, composta por filhos, netos, bisnetos do Holocausto, judeus bem-educados, ricos, riram das frases de Bolsonaro. Os ouvidos de... Mais ou menos. Tem gente aí da comunidade judaica que fala que lá é uma pequena nichada pra caralho, parte da comunidade judaica, e que não corrobora com a maioria da comunidade. Pois é, e novamente ela tá corroborando com o pensamento hegemônico. Uma pessoa que fala de revolução tá concordando com o pensamento hegemônico, falando que você não pode criticar porque todo mundo concorda? Oi? O que as outras pessoas estão escutando? O mesmo crime que eu tô escutando, tá? O mesmíssimo crime. O mesmíssimo preconceito. Elas podem não interpretar como preconceito. Agora, falar que não é? Que relativização da verdade é essa? E outra, tem um fator importante. A pessoa não necessariamente vai considerar aquilo como problemático e vai até concordar com aquilo porque ela foi influenciada por isso. E como uma pessoa começa a pensar a partir de uma perspectiva de favorecimento da ordem, aquela frase da ideologia dominante, né, está introjetada nas pessoas, né? Obviamente, se eu falar que uma caneta azul é amarela, ninguém vai acreditar em mim. Agora, se uma mídia hegemônica tá batendo toda hora nessa tecla de que a caneta azul é amarela, como
né, eu tô fazendo uma analogia com outros casos, como o próprio fenômeno do antipetismo, obviamente a pessoa vai chegar num certo ponto que ela vai ouvir um termo e ela já vai ter uma visão pré-concebida em relação àquele termo. O termo é homofóbico, o termo racista. Isso aí significa que essa pessoa, por estar recebendo por uma mídia hegemônica, por ser um pensamento hegemônico, falar uma atrocidade, que essa atrocidade vai ser válida. Que vai estar sendo certo. Ai, mas é certo pro meu grupo. Não importa. Não importa. Se um grupo de pessoas se junta para fazer a maior atrocidade do mundo, não significa que aquela atrocidade tá certa porque aquele grupo concorda com aquilo, sabe? Essa linha de pensamento só corrobora justamente com preconceito, com racismo, com tudo. E no A sociedade é racista, a mídia é racista, e se você criticar você tá errado, bibibi, bobobó, toda essa linha que ela tá falando há tantos minutos já, então, sabe, parece que nada importa. E no final... Vamos se desmobilizar. É isso. E no final é um grande argumento de eu não posso chamar de racista porque isso vai dar mais... Vão concordar. Os racistas vão concordar. Nossa, que legal, hein? Nossa, inventou a roda, né? Enfim. Nossa, significa que a sua crítica é inválida. Pelo amor de Deus, sabe? Se for assim, pra nós pessoas trans, então nós sempre vamos estar errados, então. Vamos parar de sermos trans. O que falam, né? Deixa de ser trans. É isso. Porque a gente tá nadando contra a maré, a gente não pode fazer nada. Porque os grupos sociais, em qualquer lugar que a gente for, em grande maioria vai estar contra a gente. E a gente não pode legitimar isso não. A gente não pode passar pano pra isso não, Bira. A gente pode sim entender que muitas dessas pessoas são vítimas do sistema. Agora, concordar e achar que a nossa crítica não é válida, não tem como. Fora, acham que há muita coisa sim errada nas demarcações indígenas e que quilombolas têm que trabalhar. Ora, eu trabalho, eu dou um duro danado, eles vão ficar mamando na teta do governo por quê? É o trabalho que não é pensado. Homofóbico? Não, homofóbico. E uma coisa que a gente que a gente deixou passar um pouco, esse lance do Clube Hebraica é até problemático porque é meio que um preconceito contra a comunidade judaica. Assim, não falando que é exatamente isso, né? Mas isso meio que entra naquela linha, né? De o judeu rico, né? Enfim, nem vou entrar muito nessa discussão porque o vídeo já tá enorme. De onde será que vem isso, né? Então. Enfim. Homofobia é a vida, eu concordo com ele. Eu não sou homofóbico. Quer dar o rabo? Dê. Longe de mim, mas dê. Racista? Ué, eu não sou racista, mas cota pra preto, aí é foda. Meu filho perde a vaga. Se o Bolsonaro é homofóbico, racista, machista, e tudo que ele fala eu concordo com ele, então ele não é homofóbico, racista e machista. Porque eu não sou isso. Eu não sou preconceituoso. Ninguém quer ser preconceituoso. Reinaldo Azevedo, muito inteligente, soube como jogar com Bolsonaro. Num debate na Rede TV, ele fez uma pergunta técnica sobre economia. Bolsonaro não soube responder. Esse era o jeito de não holofotá-lo, de reduzi-lo à sua mediocridade. Reproduzir que ele é homofóbico, machista, racista, neonazista não valia de nada aos olhos de fora. Ou seja, mais um argumento lá do início do vídeo. Foda-se a parte de identidade e se foca só na parte da classe trabalhadora. Na parte técnica, né? Foca no técnico. Como se a economia não fosse influenciada, de certa forma, pela classe trabalhadora e a classe trabalhadora não tivesse identidade nenhuma específica. Pois é, e fora que o Bira também ele tá desconsiderando completamente que tudo que o Bolsonaro falava de economia era justamente pergunta pro Poço Ipiranga. Ele literalmente falava que não sabia. Então, tipo, sei lá, ela quer que nós critiquemos o quê? Não pode criticar racismo, não pode criticar homofobia, transfobia, não pode criticar nada. Tem que entrar pra parte técnica. A gente entra pra parte técnica, ele tira qualquer resposta, como qualquer político faz. Muitas vezes que não tem base nenhuma também. E aí, tem que criticar o quê, então?
Que ponto que ela quer chegar? Fora o que o Reinaldo Azevedo não é a melhor pessoa pra você ficar elogiando, né? Tipo, o criador do Pois termo é. petralha é meio foda, né? Pois é, que fez livros contra o PT. Que inclusive auxiliou nessa criação desse arquétipo Fenômeno, né? desse fenômeno do arquétipo do petista vagabundo, né? Então, assim, fora que ele é meio que oportunista, né? Porque ele viu que a demanda no mercado tava se direcionando para volta de uma esquerda, ele se antecipou antes que todo mundo. Hoje até a Jovem Pan demitiu o bolsonarista, agora tá criticando o Bolsonaro, entre aspas, né, o bolsonarismo, mas é tudo fachada, né? Então, Isso é muito cômico, a Bira falando justamente, tem que focar na parte técnica, que é basicamente o que ela tá falando, né? O Bolsonaro literalmente falava que ele ia fazer ministérios técnicos. Bira! Se o social não é importante, importante é o técnico. Qualquer político mete qualquer coisa em relação a isso. Vou fazer ministérios técnicos. Eu não preciso saber de nada, meu ministro vai saber. É importante falar de identidade, Bira. Você é uma pessoa trans, ele tem que te respeitar, tá bom? Ele não pode fazer política contra pessoas trans, não. Não pode. Ele tem que respeitar você como pessoa. Ele tem que respeitar pessoas negras. Sabe, esse negócio de tecnicidade é papo até que nós vemos desde a Alemanha dos anos 30, tá? Desde a Alemanha dos anos 30. Os nazistas falavam de ter ministérios técnicos, tá? Não pode cair nessa armadilha, não. Sua identidade é importante, tá? E outra, economia não é uma área de exatas, ela é de humanas. Pois é, a humanas não é importante. Tipo, que traz o argumento de economia ser uma pauta puramente técnica. Negativo. Ou então para a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora se importa com a questão econômica. No momento em que a sua família estava envolvida até o pescoço em crimes de corrupção, a imprensa preferiu dizer que ele declarou guerra aos Estados Unidos, porque ele disse que quando acabava o diálogo vinha a pólvora, caindo outra vez na cortina de fumaça que ele fazia, e era holofotação. Eu faço meia-culpa aqui e reconheço que Bolsonaro não é só um produto da holofotação. É verdade, ele é um projeto de dominação evangélico, é uma demanda conservadora que está correndo o mundo. Se não fosse Bolsonaro, seria outro, mas foi Bolsonaro, e foi Bolsonaro pela holofotação. Mas eu holofotei pra cancelar. E quem que é você, filho? Você é o Serasa? Não existe isso de cancelamento não, meu amor. Mas eu compartilhei que o DJ Ives supostamente espancou a mulher porque eu queria cancelar ele. O DJ Ives ganhou trocentos mil seguidores. O povo queria saber dele, queria engajar. Não, mas e o Maurício do... O Bira tá excluindo completamente que tiraram o Lula da eleição, né? Pois é, completamente, em 2018. Ele tá excluindo. Porque do mesmo jeito que ele tá falando, seria qualquer outro. Exatamente, Bira. Seria qualquer outro. Se não fosse o Bolsonaro, seria qualquer pessoa de direita. Qualquer uma, tá? Nas eleições mais recentes, os comunistas nem puderam participar dos debates. Precisavam de cadeira, de gente lá dentro. Isso foi uma coisa tirada de última hora pra gente simplesmente não poder concorrer nos debates eleitorais. Então, não é culpa da gente, tá? Não é culpa da gente que os nossos candidatos não puderam debater. Vôlei falando contra LGBT. Eu vou cancelar ele. Ele ganhou seguidores e hoje é deputado federal, porque você holofotou ele, achando que estava cancelando. Não vem com papo de cancelamento para mim. Ela também tá desconsiderando que teve um monte de candidato nessa última eleição que ninguém nem sabia quem era. Ninguém nem fazia ideia quem era. E os nossos candidatos não puderam concorrer, como eu disse. Então quer dizer então que a mídia tava holofotando eles. Isso é por escolha de quem? Nossa ou da mídia? Enfim. Em que eu não gosto. Quando eu já tô na rua, não é 7 dias não, é 7 anos. Já vivi muito. Isso é falta de enxada que você tá. É falta de enxada. Você nunca vai conseguir cancelar uma pessoa, porque a pessoa faz parte do sistema. Eu vou cancelar a Anitta. Mas a Anitta tá sendo a garota propaganda da sua empresa de telefonia. Você vai cancelar seu celular por causa disso? Vai trocar? Vai pedir portabilidade? Não, mas vai no banco, mas o banco é a garota propaganda da Anitta. Você vai... Ou seja, você é só uma bicha babaca. Você é só uma bicha babaca, é isso que você é.
Você só holofotou, deu notoriedade, trouxe o nome de alguém à tona mais uma vez. E eu me recuso aqui a falar mais sobre o Siqueira Júnior. Não, ele ainda não está morto, ele ainda não perdeu sua última chance no jogo. Siqueira foi um enorme exemplo de holofotação. De emissoras pequenas regionais, é holofotado para o Brasil todo. Assina um contrato com a Rede TV com abrangência nacional, em que está assegurado que ele podia dizer qualquer coisa que quisesse. Amilcar, dono da Rede TV, sabia os absurdos que Siqueira dizia. Ele foi holofotado até pela Xuxa. O poderoso nome de Xuxa Meneghel estava estampado nas notícias ao lado do nome de Siqueira Júnior. Quem não vai ler uma notícia dizendo que Xuxa está processando o apresentador por zoofilia? Luísa Mel também holofotou Siqueira. E sabe o que ele fez? Disse que Xuxa estava fazendo um livro com temática LGBT. Ele gritava: "A família brasileira não quer esse livro para o seu filho, não." Ele passou a ensinar como as crianças deviam se proteger dos abusos, vinculando supostamente a homossexualidade à pedofilia. É esperado que ele seja processado, é querido que ele seja processado, é fama, é notoriedade, é holofotação. Gratuitamente, Siqueira Júnior foi holofotado pro Brasil em todo, a partir de um meme em que ele dizia que o maconheiro ia morrer no Natal. Então, ele foi holofotado pelo efeito do meme, não pelo efeito da crítica. Tem diferenças em relação a isso. Pois é, do jeito que ela fala, parece que a mídia não tem controle de absolutamente nada, como sendo que ela mesma acabou de falar que a Rede TV, né? Que a Rede TV simplesmente assinou embaixo, falou: "Fala o que quiser aí." Ela tá simplesmente conivente com qualquer absurdo que ele falar. E novamente, ela tá falando que a culpa é nossa disso. Ó, da mesma forma que o Siqueira Júnior foi divulgado por questão de meme, Nando Moura foi a mesma coisa, Olavo de Carvalho foi a mesma coisa, Bolsonaro foi a mesma coisa, Kim Kataguiri foi a mesma coisa, Arthur Duval, Mamãe Falei, foi a mesma coisa. Então, assim, memes são... dizendo assim bem por alto, uma espécie de linguagem que determinado grupo social dentro da internet utiliza. O meme não serve necessariamente para criticar o outro lado. Ele serve para reforçar o posicionamento do lado que criou esse meme. E quem estava acompanhando de Siqueira Júnior não era a esquerda. Quem estava acompanhando o Olavo de Carvalho fazendo meme do Olavo de Carvalho? A mesma galera que estava fazendo o meme do Enéas. A mesma galera que estava fazendo o meme do Bolsonaro. E eu tenho certeza que não era produtor de conteúdo de esquerda que estava fazendo esses memes. Ainda mais se a gente levar em conta o MBL, que eles fizeram vários e vários memes. A forma de comunicação do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, é por meio de meme, principalmente no início. Então, é uma argumentação meio desorganizada, meio difusa. Uma hora fala de veículo hegemônico, uma hora fala das pessoas que estão divulgando, que estão fazendo meme. Enfim, é uma bagunça. Com uma bobeirinha dessa, olha o grande estrago que foi feito. Nós perdemos. E essas pessoas continuarão ganhando. A fama deles já é enorme por si só. Eles não precisam da sua ajuda para aumentá-la. As suas frases já são ecoadas por seus fãs. Não precisa que você as faça ir mais longe e encontre outros ouvidos sedentos por ouvi-las e bocas aptas a reproduzi-las. Vocês estão compartilhando o que eles querem que seja compartilhado. As frases que eles disseram não é algo que os envergonhe, que cause prejuízo à sua imagem, não. É algo que agrega valor à persona deles. Não é uma gravação escondida, é algo dito em público, em alto e bom som. Vocês só estão fazendo o trabalho de compartilhar o que eles querem que seja visto. Ou seja, não os incomoda, é holofotação. Parem de holofotar o que vocês repudiam. Parem de fazer famoso o que vocês... Ela, novamente, eu vi essa crítica já tantas vezes, mas isso precisa ser extremamente enfatizado. Ela tá literalmente falando que essas pessoas estão falando a céu aberto para todo mundo ouvir, muitas vezes com cargo político. Elas não são punidas, a culpa é nossa. Essas pessoas que cometem crimes diários, pessoas como Nicolas Ferreira, que colocou uma peruca e falou que é uma mulher
trans, atentando a nossa identidade, como se nós simplesmente colocássemos algo, passasse um batom, virou mulher trans, sabe? Falar que nós somos homens barbados de 2 metros de altura, essa pessoa nem deveria ter direito político. Ah, mas a materialidade, nós temos que lidar com ela. Bira. Se a materialidade tá reforçando a pessoa tá lá dentro, fazer o que ela faz, porque simplesmente não tem nenhum limite, né? A culpa não pode ser jogada pra gente, não. A bomba não tem que ser jogada pra gente, não. A bomba tem que ser direcionada pro lugar correto. E outra, tem uma diferença enorme entre um canal de esquerda, uma mídia de esquerda divulgar não, né? Falar sobre alguém maior que esse canal. Supondo, vou dar 2 exemplos. O Gustavo Gaia Fato falar do Primo Rico. E isso é bem diferente de, por exemplo, um Luigi do Luigiverso tá divulgando o Monark no vídeo dele da Twitch, né, no canal dele da Twitch, depois repostar no YouTube o corte, porque tem muita diferença. A diferença é que o Gustavo Gaiofato, ele tem um número de seguidores bem relevante, né, um número de inscritos bem relevante, mas ainda assim menor do que o Primo Rico. Já o Luigi, ele tem um número de visualizações muito maior do que o Monark, que tá numa rede como Bubble, Bumble, se eu não me engano. A rede aí que ninguém conhece. Uma rede que Só tem o Monark lá. Que só tem o Monark, que os vídeos 5 mil, 10 mil visualizações, que se a gente chutar alto. Quem tá divulgando quem? O Gustavo Gaiofato ou o Luigi? Se for o Luigi, realmente, holofotação. Porque você tá criticando alguém que já não tem tanta visibilidade assim. Tá numa rede nichada que praticamente ninguém acessa, em comparação ao YouTube. Pois é, e o público que ela tá conversando é um público que não tem nem metade da visibilidade, tanto do Luigi quanto do Gustavo. Ou seja, a gente, querendo ou não, a gente não tem visibilidade nenhuma, em comparação, nenhuma. Mas a culpa é nossa, na cabeça da Bira. A culpa é nossa. E fora que, mais importante que o número de pessoas que estão dando engajamento, é a qualidade do engajamento. 1000 pessoas com pouquíssimos inscritos vão divulgar menos uma página do que 2 ou 3 pessoas que tem, sei lá, 50, 100 mil inscritos. Porque essas 3 pessoas têm muito mais visibilidade, têm muito mais engajamento. A qualidade do engajamento também importa, não só o número. Pois é, não é questão de quantas pessoas estão falando sobre o caso, é quem tá falando sobre o caso justamente. Se isso tá indo à mídia nacional, né, e simplesmente endossando, como por exemplo, né, o que nós falamos sobre o próprio Bolsonaro, né, dele ter ido no CQC, enfim, né, em tantos canais falando os mais absurdos diversos, né, a culpa é justamente desses canais. Eles odeiam. Eu tenho uma preocupação muito grande em não promover a guerra híbrida e não holofotar as coisas. Por isso, não as compartilho. E isso me prejudica enquanto produtor de conteúdo. Mas eu não me importo. Eu tenho que ter responsabilidade com o meu público. Eu fico feliz de ter você que sinceramente quer me ouvir, quer refletir, quer ter senso crítico. Eu não estou aqui por fama, notoriedade ou dinheiro. Eu estou por você. Então entenda. Viu um comentário que você não gostou? Deixe passar. Role o feed. Viu um posicionamento absurdo? Não holofote, não compartilhe, deixe no ostracismo, não dê fama, não dê notoriedade, não divulgue, deixe falar sozinho, pelo amor de Deus. Não mostre nem pro seu... Será que a Bira tá falando isso pra gente, que tá criticando ela agora? A gente tá dando uma votação pra ela, um canal de 3 mil inscritos. Será que essa crítica é direcionada a nós? Porque assim, Bira, você também não tá isenta de crítica não, tá? Ninguém tá isento de crítica. Todo mundo tem que ser criticado sim, tá? A possibilidade de conhecer o canal Algoritmo da Imagem é muito maior do que eu conhecer o canal Autismo Pensante. Sim, ou do que conhecer o canal dela pela gente, né? Pois Enfim. Um tweet dela citando o meu canal vale mais que 20, 30 vídeos de eu fazendo um vídeo direcionado pro canal dela.
Pois é, né? Se a Bira quiser também me divulgar, né? Bruna Gago Transgressão, o nome do meu canal. Ainda vou começar a lançar mais vídeos. Tô aceitando, tá, Bira? Você é uma pessoa só, olha só. Não precisa ter 500 pessoas me divulgando, não. Só você já tá bom, já. Seu melhor amigo, deixe que eles passem fome, que eles não consigam nada. Não compartilhe cortinas de fumaça. Eles não vão passar fome, porque não é a esquerda que tá divulgando. Ai. Não seja cabo eleitoral de ninguém de graça. Não faça ninguém babaca ficar famoso às suas custas. Pense direito. As pessoas não são todas progressistas ou revolucionárias. Nem todo mundo pensa como você. Na verdade, pouca gente pensa como você. Você não sabe em quem vai chegar o que você está compartilhando. Não trabalhe de graça para um babaca ser famoso. Se preserve. Se não é educativo, só serve para ganhar notoriedade e deixar o outro mais famoso. E mesmo sendo educativo, pode não surtir o efeito desejado, porque a filosofia é questionamento. As ciências humanas têm divergência. Faça famoso aquilo que você acredita. Compartilhe o que você acha bom e quer que cheguem mais pessoas. Esse é o caminho da vitória. Então minha pergunta de hoje é: olhos desatentos, você já compartilhou aquilo que você mais detesta hoje? Eu sinceramente torço para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. Eu espero que você seja feliz. Dá uma pausa nisso. Justamente nesse final. Negócio cômico, né? Ela simplesmente usar o Gustavo Gaiofato, que só fala dos outros diariamente, principalmente mal, né? Levantando o espectro político dele, enfim, um monte de questões. E ela. Tipo, ela levantando isso, elogiando ele, e agora ela falando exatamente o que ele faz. Você já criticou a pessoa que você detesta hoje? Acho que o Gustavo Gaiofato diria sim, Bira. E você elogiou ele. E detalhe, é bem comum, desde sempre, não é coisa de agora, de marxista fazer críticas direcionadas a outros autores. O que Isso é desde sempre. o que o Gustavo Gaiofato faz, fazendo react, por exemplo, do Primo Rico, ou de qualquer outro direitista, nem vou entrar no mérito se é maior ou menor, isso é algo que Marx fazia. Marx fez um livro, se não me engano, chamado A Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, onde o livro inteiro, sem exceção, é só de citação do Hegel e embaixo o Marx batendo em cima. Pois É é, a mesma parece lógica. que Bira tá achando que Marx estava holofotando Hegel. o Hegel, sendo que quem é relevante hoje em questão de filosofia é o Marx, né? Porque Marx conseguiu refutar Hegel. E tem que falar de Hegel pra refutar Hegel. Ué, senhor amado! Nossa, é um negócio muito confuso. Porque qualquer livro que você pegar, você pode pegar o do socialismo utópico, o socialismo científico do Engels, pode pegar o que fazer do Lenin. Sempre vão usar referências do que a gente é contra, pra falar do que a gente é a favor. O que estão falando de errado, pra falar o que nós queremos fazer de certo. Sabe, Marx um dia não foi ninguém, assim, conhecido, né, em questão de popularidade. Mas ele precisou falar dos outros, precisou mostrar da contradição para as coisas chegarem no que estão hoje. As teorias que a Bira parece ser a favor de revolução e tudo mais e tal, não surgiram do nada não, Bira. Aquele negócio de, não aceito migalhas, então, vieram de migalhas, tá? De lá pra cá. Várias migalhinhas até a Revolução da União Soviética. Várias migalhinhas até outras revoluções. E a revolução que você quer não vai chegar sem migalha. Simplesmente não vai. A migalhinha da CLT, né? É a minha migalha. Pô, se a CLT não é boa o suficiente, melhor não ter CLT, né? Ou é né, tudo, não uma é nada, migalha. né? Ou é tudo, ou não é nada. Olha, esse vídeo foi... Que vídeo tenso, meu Deus. Ai, deixa eu... Olha, foi foda. Foi bem foda. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer antes de terminar o vídeo. Um recado pra quem chegou até o final, né? Caso você esteja vendo o vídeo inteiro, né? E não corte, né?
Mas se você estiver vendo esse corte específico, não tem problema. Assim, gente, não tome como verdade o que produtores de conteúdo grandes, seja da esquerda ou esquerda marxista, acabam falando. Obviamente, tem muita coisa que dá para aproveitar, por exemplo, do algoritmo da imagem, Senhorita Itabira, né, e tudo mais. Eu mesmo gosto muito do canal. Eu, particularmente, como alguém da comunicação, considero o canal excelente. Só que Perfeita colocação. só que esse vídeo destoou muito. Assim, não teve como eu simplesmente não falar sobre esse vídeo em específico. Porque parece que não tem a ver com deficiência, mas na verdade tem, né? Porque é uma pauta mais geral sobre comunicação, né? Sobre comunicação digital, redes sociais, divulgação, etc. Então a gente sempre tem que ter uma percepção crítica sobre o que a gente está vendo, principalmente quando é um conteúdo que se propõe a isso, como o caso dos vídeos do canal da Bira. Então, assim, gente, ao contrário do que o vídeo fala, e muita gente tá colocando, né, falando bem, né, a gente precisa, né, meio que parafraseando a própria Bira, a gente precisa ter uma visão crítica, a gente tem que ter olhos atentos, a gente tem que ter ouvidos atentos, a gente tem que ter uma mente atenta do que a gente tá assistindo. Porque senão a gente só vai ficar batendo palma pro que o influenciador, o produtor de conteúdo de esquerda tá falando, né? Com palavras bonitas, ou eventualmente uma boa construção argumentativa, se a gente não perceber que tem um ponto de partida que não faz sentido, é idealista, é baseado em senso comum. Não só isso, teve muitas questões problemáticas, né, trazendo para a questão do seu canal, né, sobre deficiência. Ela citou várias deficiências e todas elas de modo extremamente péssimo. E ela falando da própria identidade dela, como uma pessoa trans, falando que ela se transveste, assim, são muitas problemáticas e a gente não vê as pessoas comentando sobre isso. Sim, o que volta... Sabe, parece que olham pro conteúdo, assim, sem senso crítico, talvez, não sei o que se passa na cabeça de quem concordou com este conteúdo, né, porque, assim, primeiro porque ela parte de um ponto como se ela soubesse o que é uma revolução e como está uma revolução, né? Precisamos primeiramente evidenciar isso, porque assim, tudo que vem depois não tem nada a ver com a revolução, absolutamente nada. Ignorar, não dar importância, não falar sobre, não vai mudar a realidade material não, Bira. Não vai. E você simplesmente falou também de tipo, a realidade material é essa, fazer o quê? Não vamos ser idealistas. Tá, e aí, você não vai fazer nada? Nada? Não é assim que se dá revolução, não, Bira. E como com um público teoricamente politizado, teoricamente que tá endossando um posicionamento pró-revolução, não conseguiu pegar toda essa questão que não faz sentido algum. Desse seu material em específico, né? Eu gosto muito do material do canal Algoritmo da Imagem, né? Assisto direto, mas realmente tá distoante demais. Então, um conteúdo apolítico, que não é a proposta do canal dela. É o fim da história, gente. Fim da história. Então, gente, obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal, porque esse vídeo deu trabalho, tá dando trabalho. A edição, se você tá vendo esse vídeo, é porque esse vídeo saiu, nasceu, nasceu, né? Porque esse vídeo não foi publicado, ele foi parido, né? Porque, olha, e acessem o canal da Bruna Grago, Transgressão. Eu vou deixar aqui no
na descrição do vídeo. Acessem, é um canal muito bom que fala sobre questão tanto de transgeneridade quanto da pauta da deficiência, né, Bruna? Sim, no princípio, né, nós estamos ainda construindo um roteiro, né, de várias dessas pautas ainda, só fiz um vídeo introdutório, minha primeira participação oficial no YouTube num conteúdo denso, né, digamos, tá sendo agora, né, no seu canal, mas eu espero fazer bastante conteúdo, porque, nossa, tem muita pauta, sabe? Tem muita pauta, até de gente que é trans, que não tem vergonha de ser uma pessoa trans, mas que tem posicionamentos problemáticos que nem a própria Bira fez de falar de se transvestir. E desculpa tá levantando esse ponto específico de novo, mas é porque é um absurdo. Transvestir é quando você finge ser o que você não é. Poxa, sabe, não dá, é um negócio que não dá e a gente tem que falar sobre isso. E a Bira tá justamente falando que não tem que falar. E tem, porque se a gente não fala, simplesmente essa realidade material que tá dada de um monte de pessoa transfóbica, de pessoas trans que estão sendo transfóbicas consigo mesmas e não conseguem enxergar isso, vai simplesmente permanecer, se eu não me mexo, acabou. Não que rode em torno da minha existência, né? Mas todas nós temos que justamente dar essa migalhinha para a internet, para as redes sociais, para as pessoas terem o mínimo de acesso, porque senão, sabe, e não só pelas mídias, né, existindo nos locais. Porque se a gente não fizer isso, a gente não tem nem motivo de nada. Essa revolução é uma mentira. Bom, gente, obrigado por terem assistido até o final. Comente aqui embaixo também, além de se inscrever, comente aqui embaixo o que você achou de tudo que foi falado, né? Tanto por parte da própria Bira quanto de nós dois, né? Eu, Ricardo Oliveira e Bruna Gago. E, né, reitero, se inscreva no canal da Bruna Gago e nos vemos na próxima. E é isso, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Falou, tchau, tchau.